Bom, pessoal, aqui é o professor Aristófanes Matias, da disciplina Desenho Técnico e Instalações Agroindustriais, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Esse conteúdo é direcionado aos estudantes do curso técnico em agroindústria e do EJA de alimentos, tá? Vamos conversar aqui sobre os critérios de planejamento para você construir essas instalações agroindustriais. Então, daqui até o término da disciplina, teremos como objetivos identificar requisitos básicos para o planejamento das instalações agroindustriais, classificar os principais tipos de estabelecimentos agroindustriais e listar os principais procedimentos de registro e renovação de licença das indústrias de alimento. E, falando dessa aula em particular, vamos identificar os requisitos básicos para o planejamento das instalações agroindustriais. Tá? Então, o planejamento de uma agroindústria, ele vem voltado, tem sua base, em pesquisas de mercado. Tá? Então, por que pesquisa de mercado? Porque você vai identificar as potencialidades dos seus produtos, como também as fraquezas de seus produtos. Tá? Então, é necessário o dono de uma agroindústria, de uma empresa, seja ela de uma agroindústria de carnes, de leites, de pescado, ele precisa estudar o mercado para ele saber se o produto dele vai ter uma aceitação boa naquele tipo de mercado ali, como também quais são as fraquezas, quais são os contra que esse seu produto tem. Então, antes dele construir, ele tem que ter uma boa pesquisa de mercado. Tá? Então, o sucesso de um empreendimento agroindustrial, ele tem alguns pilares, algumas bases, e a gente vai ver quais são elas. Bom, então você tem que estar com a boa organização da sua cadeia produtiva, tá? Uma agroindústria, ela depende de outros fatores, de demandas externas para poder ter o seu sucesso, tá? Depende de outras indústrias, depende também do campo, de onde ele vai tirar, do campo ou da agropecuária, de onde ele vai tirar sua matéria-prima. Então, precisa ter bem definido essa cadeia produtiva. Então, vai depender do setor primário, vai sim depender do setor primário, porque é do setor primário, que pode ser a agricultura ou a pecuária, que essa indústria, essa agroindústria, ela tira sua matéria-prima. Então, ela está sim dependente do setor primário. Vai depender do setor secundário? Sim, também, porque os insumos básicos de algumas indústrias vão ser utilizados na indústria de alimentos. Então, por exemplo, as embalagens do setor secundário, uma indústria de transformação, no caso de embalagens, que vai ser utilizado sim na cadeia produtiva de uma agroindústria, por exemplo, para embalar os alimentos produzidos. E no setor terciário, com transporte de cargas, é um exemplo da dependência que uma agroindústria tem do setor terciário, que é na parte do setor de cargas. Outra dependência também é na comercialização, aí nessa parte de supermercados, distribuidoras, também tem uma dependência. Então você vai ver aqui que essa organização dessa cadeia produtiva, ela envolve todos os setores, onde para ter o sucesso de uma cadeia produtiva, de uma agroindústria, de um empreendimento agroindustrial, vai ter como base aí esses pilares, ok? Bom, então vamos ler aqui uma notícia que foi publicada pelo Jornal de Santa Catarina. Ela está disponível na internet, nesse endereço eletrônico aí, e ele fala aí das instalações da cooperativa industrial em Timbó. Então vamos ler aqui essa notícia. Ele diz aqui o seguinte: inauguradas novas instalações da cooperativa industrial em Timbó. E ele fala: antes a Copercédios estava localizada no interior e tinha problemas de escoamento da produção. A cooperativa agroindustrial de Rio dos Cedros, que é essa Copercédios,
já não enfrentava mais problemas de escoamento da produção por estar localizada no interior. A Prefeitura de Timbó concedeu um terreno e as novas instalações foram inauguradas na rua José de Alencar, no bairro Industrial. O local é uma antiga escola municipal que estava desativada. Atualmente, 19 famílias abastecem a cooperativa com leite para uma produção média de 20 mil litros mês do produto pasteurizado. O leite Morro Azul já é distribuído em todo o comércio da região. De acordo com o prefeito Laércio Schuster Júnior, o local deve contribuir com o sustento dessas famílias. De acordo com Isidor Galki, o presidente da Copercérios, entre o final deste ano e início do ano que vem, a cooperativa irá produzir queijo em escala comercial. Também será colocado à disposição da comunidade o comércio de frutas, verduras, legumes, compotas, doces e salgados da colônia regional, ampliando o leque de produtos aos clientes. Atualmente a Copercérios conta com 53 cooperados. Bom, essa notícia, o que é que ela vem trazer para a gente aí em termos de planejamento de uma instalação agroindustrial? Aqui primeiro foi levantado no início aqui, né, que a cooperativa estava localizada no interior e tinha problemas de escoamento da produção. Então você vê aqui que está direcionada naquele planejamento que você tem que ter para a agroindústria. Ela tem que ter um escoamento bom dos seus produtos. Então, se essa cooperativa antes ela tinha essa problemática, esse local ele não estava adequado aí para a instalação dessa agroindústria, dessa cooperativa. Outra questão que a gente vê aqui também, que está relacionada ao planejamento de uma instalação agroindustrial, foi essa, né, do escoamento. Você vê aqui que depois que ela se mudou, ela já não enfrentava mais esse problema de escoamento da produção. E outra questão que vem intimamente a parte da construção dessa agroindústria, ele diz aqui que a prefeitura concedeu um terreno a novas instalações e foram inauguradas na rua José Alencar, no bairro Industrial. O local é uma antiga escola municipal que estava desativada. Então, essa readequação de uma escola para você transformar ela em uma agroindústria aí, de leite, precisa de um planejamento. Você tem alguns critérios que você tem que seguir, critérios físicos de construção que você tem que seguir. Então, esse planejamento, para que você pudesse transformar uma escola numa agroindústria, tem a ver sim com esse planejamento, né? Com essa pesquisa de mercado que fizeram para poder melhorar aí o resultado dessa agroindústria. Então, trouxe ela onde o escoamento era melhor e readequou em um local maior. E esse local era uma escola que teve que existir aí uma readequação dessa escola para que pudesse se instalar aí uma agroindústria de alimentos. Então, requisitos básicos para a implantação de uma indústria, de uma agroindústria. Então, primeiro ponto aqui é a escolha da área. Então, você tem que avaliar aqui fatores físicos, tá? Você também tem que avaliar fatores geográficos, como por exemplo, distância do centro de produção de matéria-prima. E a infraestrutura também do local. Por exemplo, tem água em qualidade e quantidade suficiente para essa agroindústria? A eletricidade comporta a instalação dessa agroindústria? A comunicação em redes telefônicas, de internet, a própria comunicação chegando encomendas, saindo encomendas, como é que é isso? Ela tem uma infraestrutura nesse local para poder atender a minha agroindústria? Isso daí são requisitos básicos quando você vai escolher um local, tá? Avaliar os fatores físicos aqui, você tem que ver se aquele terreno, se ele é um terreno plano para aquilo que você está propondo na sua agroindústria. Você tem que saber se aquele terreno ele tem dimensões que podem no futuro comportar
um aumento dessa agroindústria, né? No futuro você quer aumentar essa agroindústria, então você já tem que prever isso antes. Você tem um planejamento de começar pequena, mas você quer aumentar, né? Você quer no futuro aumentar essa agroindústria. Então você tem que avaliar, por exemplo, as dimensões do terreno, se elas são adequadas a no futuro você conseguir aumentar a escala de produção dessa agroindústria e também aumentar ali a construção com suas instalações. Isso tem que ser levado em consideração, tá? E o ponto geográfico, né, essa distância do centro de produção, é exatamente o que a gente viu naquela notícia anterior. Tanto a chegada de matéria-prima pode não ser um problema, mas quando você vai levar para seus consumidores, se demorar muito, se tiver estrada esburacada, for muito distante, isso encarece o produto. Então, essa distância do centro de produção, tanto de matéria-prima como de seus clientes, é um ponto, é um requisito básico para você analisar na implantação de uma agroindústria, tá? Então, vamos agora aqui à observação 1. A decisão de qual vai ser o tamanho adequado para instalações está ligada diretamente à economia de escala, procurando equilíbrio entre a escala de produção e o custo final do produto. É exatamente isso que eu estou falando. Você tem não tem uma demanda muito grande naquele momento daquele produto, então você tem aquela escala de produção. Porque muitas vezes você vai instalar uma indústria muito grande e isso só vai acarretar que você vai ter que gastar mais dinheiro e o retorno com o custo final do seu produto seria maior. Então você faz essa empresa em escala menor para essa produção atender a demanda daquele mercado. Mas você também pode já pensar numa futura expansão e você aumentar essa agroindústria. Mas o início dela é de acordo com aquele mercado consumidor. Então essa produção aí, essa economia de escala tem que ser bem pensada, tá? Para que você tenha uma produção que não aumente muito aí o custo final do seu produto, que seja aí adequada ao custo do seu produto. Observação 2. Risco de contaminação da produção por poluição externa. Poeira, fumaça, mau cheiro de origem externa e contaminação microbiana pelo ar atmosférico. Então é importantíssimo você saber onde você está implantando sua agroindústria, né? Às vezes você tem que ter um pouco ali afastado ali, por exemplo, de uma rodovia por conta ali das poeiras, ou por conta ali da fumaça, ou um mau cheiro ali em regiões externas. Então você tem que levar em consideração isso, essa poluição externa que não pode acontecer para não contaminar seus alimentos, tá? Observação número 3. Uma indústria de alimentos deve ter pátios externos dotados de jardins. Bom, para que isso? É exatamente para dar uma boa visualização dos visitantes, né? Aqueles jardins ali no entorno de uma agroindústria vai dar uma visualização melhor, mais harmoniosa ali do ambiente, tá? Mas tem uma recomendação. Que recomendação é essa? Que a vegetação esteja localizada a mais de 10 metros da edificação, com o intuito de facilitar o controle de vetores e pragas urbanas. Porque a gente não quer trazer pragas também ali para dentro do nosso linha de produção. A gente quer sim uma harmonia de quem vê, mas não quer que essa harmonia com a vegetação traga pragas para dentro ali da nossa produção, da nossa linha de produção. Então é uma coisa que tem que ser balanceada. Então ele diz ali que tem que ser a mais de 10 metros da edificação, com o intuito desse controle desses vetores e dessas pragas urbanas. Observação número 4. Outro aspecto a ser considerado é relacionado à eliminação de resíduos, líquidos e sólidos, em que o terreno deverá ter preferencialmente alguns desníveis para facilitar o escoamento dos líquidos despejados pela agroindústria. Isso nós vamos falar. Isso aí já está intimamente ligado à parte construtiva da edificação, onde você pode colocar declividades em direção a canaletas que vão pegar esse resíduo, pode ser, por exemplo, ali um resíduo líquido, e levar ele ali para o seu destino adequado. Então, isso daí já é uma característica construtiva de uma agroindústria. Nós vamos falar mais para frente, mas já está falando aqui. Então, tem que pensar também no que você vai produzir, naquilo que você vai entregar também de resíduos, porque não deve ser descartado de toda forma aí para a natureza. Observação número 5. O tratamento de resíduos líquidos e sólidos deve ser analisado criteriosamente. Deve-se prever um espaço adequado para essa finalidade. Uma distância razoável também da edificação. As principais áreas de eliminação de resíduos de uma indústria de alimentos
são lagoas anaeróbias e aeróbias, enquanto a área de eliminação do resíduo sólido é um setor de armazenamento de lixo que pode ser refrigerado ou não, dependendo da natureza do material. Então você tem que dar um destino adequado aos seus resíduos também, e isso está no planejamento de uma agroindústria. Observação número 6. Antes de iniciar as atividades de agroindústria, todo empreendimento deverá solicitar a aprovação das instalações junto ao órgão regional do Ministério do Trabalho, e este, após realizar inspeção prévia, emitirá o certificado de aprovação das instalações. Não só o Ministério do Trabalho, tá? A Prefeitura também, ela emite alguns documentos, e você tem que ter essa aprovação desses projetos aí na Prefeitura, ok? Então, dessa maneira, pode-se ter uma garantia que o estabelecimento vai iniciar suas atividades sem um risco de acidentes ou doenças do trabalho. Para maiores informações, seria interessante consultar o artigo 160 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, a gente termina aqui nossa aula falando dos requisitos básicos para a implantação de agroindústria. A seguir, nós vamos ver como fazer esse planejamento para a instalação dessa agroindústria, como também as características construtivas para você tenha uma instalação agroindustrial adequada ao serviço executado.